Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 9 de junho de 2020, terça-feira, mais um Café com Laser. E esse projeto tem o objetivo de toda semana a gente estar batendo um papo descontraído, literalmente tomando um café, com um convidado diferente, conversando sobre laser, sobre fonte de luz, sobre a utilização dessa tecnologia na saúde, sempre embasado na literatura. E hoje eu tenho o prazer de trazer a convidada dessa semana, a honra de trazer a professora Luana Campos para tomar esse café comigo, para a gente bater um papo. A professora doutora Luana Campos, ela é doutora em biomateriais e biologia oral pela Faculdade de Odontologia da USP e University of Connecticut dos Estados Unidos. Ela é pós-doutora também em biologia oral, lá pela FAUSP e Hospital AC Camargo. Ela é especialista em odontologia para pacientes especiais, com necessidades especiais. Ela é professora do curso de pós-graduação da Unisa, é professora convidada da habilitação de laser lá do Lelo, da USP, e é cirurgiã dentista da equipe de medicina oral do Instituto Brasileiro de Controle de Câncer, em São Paulo. Então, Lu, seja muito bem-vinda a esse quadro. É um prazer conversar com você. Pode aparecer, cadê você? Cadê Lu? Deixa eu achar. Show. Você precisa, acho que, autorizar. Preciso? Não. Está travado aqui. Agora foi. Agora apareceu? Apareceu, seja bem-vindo. É que eu toda descabelada, estava na clínica. Ai, tudo bem, Andréia? Tudo jóia. Ó, já separei meu cafezinho aqui. Então, ótimo, vamos tomar o nosso café. Isso aí, vamos lá, vamos juntas. Então, olha, normalmente começa você falando um pouco de você, um pouco da sua trajetória, e aí jogo uma bola aí de uma pergunta que já tem algumas, e aí as pessoas vão fazendo, vou deixando aqui aproveitar, vocês façam as perguntas aí, podem deixar, eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, e aí eu vou passando para você algumas perguntas, mas eu já tenho algumas aqui, mas primeiro se apresente, fale um pouco de você, para a gente poder ir para uma conversa bem tranquila. Legal. Não, primeiro adorei o quadro, muito boa essa iniciativa, adorei. Estou adorando participar, obrigada, viu, pelo convite. Nos conhecemos há tanto tempo, né? E muito bom reencontrar assim, agora com tantas novidades, né? Cada uma no seu caminho. Mas você já me apresentou super bem. Eu, desde o início da graduação, fiz iniciação científica nessa área, com o mucosite oral, e me apaixonei pela odontologia hospitalar, até quando nem existia ainda essa especialidade propriamente dita, né? Se falava muito em odontologia oncológica, enfim. E agora, com tudo isso acontecendo, essa ampliação, hoje é muito claro para todos os dentistas, né, a importância do dentista dentro de um hospital. E hoje é onde eu mais gosto de trabalhar. Então, hoje, não só sou professora, como também tenho essa atuação dentro da odontologia hospitalar. E é um prazer falar aqui, porque, curioso ou não, o meu contrato dentro do hospital é basicamente para fazer laser. Que ótimo. Então, a minha rotina é muito sobre o uso do laser dentro do hospital. Então, aquele mundo que eu tinha de achar que o laser era para mucosite explodiu, assim. É como se tivesse tirado uma venda, e hoje a gente vê o quanto o laser ele pode ajudar em tudo, né? Em todas as especialidades, mesmo nos próprios pacientes oncológicos, muito mais indicações, e também dentro da UTI, que muito tem se falado sobre dentistas que cuidam de pacientes em UTI, ou iodoterapia, outros procedimentos dentro do hospital. E é muito interessante, então acho que eu vou conseguir contribuir aí dentro dessas perguntas que forem dessa área, um pouco sobre essa experiência que eu tenho já de 3 anos e meio dentro do hospital.
Ótimo. E aí, assim, Lu, quais situações clínicas que a gente usa mais, que é mais usado o laser dentro do hospital, assim? Você falou mucosite, né? Mas, assim, Isso. não é O só hospital onde eu mucosite. atendo, ele é um hospital Hum, oncológico. Então, a uhum, maioria dos pacientes que eu atendo são de complicações decorrentes de tratamentos oncológicos, que incluem radioterapia, quimioterapia em altas doses, iodoterapia, que acho que para quem nunca ouviu falar, iodoterapia é um tratamento exclusivamente para pacientes que têm tumores diferenciados de tiroide. Então, são aqueles hum, pacientes que têm aquele diagnóstico, fazem a remoção do tumor e complementam com a iodoterapia, que é uma dose de iodo radioativo e que também tem efeitos colaterais, principalmente em glândula salivar. Então, faço para quem tem hipofunção de glândulas salivares, submetidos à iodoterapia também. E olha, grande parte acaba fazendo também em UTI, que é uma modalidade que tem sido mais nova e que tem sido muito interessante, porque esses pacientes de UTI, para quem não consegue imaginar como que eu faço essas aplicações, são pacientes que muitas vezes eles intubam, né, Andréia? Então, assim, estão numa hum, condição clínica pior e acabam passando o tubo e eles se machucam no lábio ou se machucam em mucosa jugal, porque na hora de entubar, nem sempre isso é muito tranquilo, o procedimento, e acaba ferindo esse paciente. Que mesmo sedado, mesmo entubado, existe uma chance de contaminação ali, né? é, Então é importante que aquela ferida cicatrize logo. Então, não só para analgesia, não só para um conforto, mas também pela segurança daquele paciente ter um controle, né, de infecções oportunistas e uhum, para a cicatrização daquele paciente. Então, tanto em UTI com relação a essas feridas que podem acontecer, ou uhum. inclusive infecções oportunistas, como também mucosite, hipofunção de glândula salivar, que é comum nos pacientes também. Muitas vezes trismo, paciente que faz radioterapia muitas vezes tem trismo, então existem as indicações também. O paciente em hospital, Andréia, ele não deixa de ser um paciente, então acaba tendo assim tanta indicação clínica que todas as indicações clínicas odontológicas eu encontro, então até Entendi, hipersensibilidade eles têm. Então eu acabo fazendo protocolos de hipersensibilidade, por exemplo, entendeu? Nevralgia já aconteceu. entende? Não, não acaba que não, Super não anula, complexo. né? Não anula essas indicações clínicas, Não né? anula. E o que fica até mais grave, porque eles já estão tão debilitados sistemicamente, eles já vêm com um histórico de tanta doença sistêmica já instalada que ele tem tudo muito mais aflorado. E a Uhum. própria condição psicológica dele também já deixa ele mais sensível para algumas condições orais, ele gosta de se sentir cuidado, eles adoram ter essa visita do dentista. Eu acho que é o lugar que eles mais gostam, o lugar que eu sou mais bem recebida, viu? É o conforto que dá, né? Eles gostam, porque eu acho que você vai Nossa, proporciona, então não tem. exato, exato. Mas tudo. Então, não existe assim uma indicação clínica principal, por exemplo, né? Então, não é mesmo só a mucosite, são todas as E, indicações de doença oral, mas uhum. principalmente essas. E os convênios, Lu, os convênios odontológicos, eles pagam todos os procedimentos com laser? Eles não pagam todos os procedimentos, mas isso é uma Uhum, dúvida muito comum. Os convênios, hoje em dia, né, desde 2016, existe agora no rol da ANS como um procedimento de cobertura obrigatória laser terapia para o tratamento da mucosite oral. E ainda uhum, assim, na cláusula, a ANS ela coloca que para mucosite induzida por quimioterapia em altas doses, então principalmente para pacientes que estão fazendo transplante de medula, e uhum. radioterapia na região de cabeça e pescoço. Em alguns casos, eu consigo a liberação dos convênios para fazer em paciente de quimioterapia, por exemplo, para um câncer de mama, próstata, que eles também têm, muitas vezes, a mucosite, dependendo da químio, enfim, Daqui, mas não é tão certo. Tem alguns convênios que glosam, né, a guia e tem outros convênios que acabam aceitando, então varia. Agora,
com certeza a gente consegue a liberação, o que já foi um ganho muito grande, foi para os grupos de pacientes irradiados de cabeça e pescoço e transplante. Lógico. Que para nós é realmente o grupo de maior risco, né? Para desenvolver mucosite severa. E que deu um alívio muito grande para os pacientes, porque lógico, antes disso, até existiam as equipes que iam até os hospitais, levavam os equipamentos, mas uma vez que o paciente tinha que pagar, pensa bem, né? Ele já tem muito gasto com medicação, ele já tem muito gasto com muita coisa. Muitas vezes eles vêm para São Paulo para fazer um tratamento e assim, vem a família e eles já estão numa condição financeira muito apertada, eles não estão conseguindo comprar grandes coisas ou gastar com muitas coisas, e aí você tem um desconforto em boca. Não tem a cobertura, muitas vezes ele quer fazer, mas ele não tem condições financeiras para fazer. E foi um ganho muito grande agora, então, desse tempo para cá, né, em 3 anos, quase 4 anos, aí que a gente tem a liberação completamente diferente. Já é um passo, né? Já é um grande passo, né, Lu? Porque assim, a gente vê que tem mucosites induzidas por outros com outros cânceres. Tem outros quimioterápicos que dão. Isso. Mas é um ganho. Eu acho que a gente vai... Um passo de cada vez. E tem muitas pessoas que falam assim, poxa vida, doutora, mas por que eu faço químio também? Por que ainda não tem? Na verdade, nós que estamos no meio e tal, nós sabemos que ainda não existe evidência científica suficiente para eles protocolarem isso, né? Então, o que a gente precisaria era de mais trabalhos científicos para publicar e mostrar que o laser tem benefício também para esse grupo de pacientes de químio. Então, a gente tem trabalhos, mas você trabalha com laser, você sabe, né? São doses completamente diferentes, uma pessoa faz de uma forma, outro grupo faz de outra forma, não existe um consenso, e aí a gente não tem embasamento suficiente para apresentar isso, né? E a ANS continua deixando, então, somente para esses 2 grupos. Que já está mais consolidado. Ótimo. E você... Tá ótimo. Não, né? já, nossa senhora. Você tem algum... E terapia fotodinâmica? Você tem alguma dificuldade em fazer o PDT nos hospitais? Olha, é muito engraçado, né? Mas a PDT, ela é, assim, sensacional e super fácil. Tem muitas pessoas que falam para mim, nossa, doutora, mas você vai para o hospital, você faz a terapia fotodinâmica como? Você faz isolamento? Como que você faz o controle de umidade desses pacientes, né? E, por incrível que pareça, é muito tranquilo. A gente sabe, né? Essas seringuinhas já manipuladas que a gente compra pronta, é uma facilidade. Gel é uma facilidade. Com gel eu não tenho tanta experiência. Não sei se você usa assim com frequência. Eu gosto do líquido. Eu gosto do fluido. Eu tenho mais experiência com o líquido e vai super bem. Então, junto com a minha maleta do laser, eu tenho um kit onde eu deixo as minhas seringas com azul de metileno. Eu gosto de usar o 0,01%, que é a maior concentração. Deixo alguns roletes de algodão para pacientes que têm muita salivação. Eu tento fazer um isolamento relativo da área, então vamos supor que está com uma lesão infectada em lábio. Eu tento colocar um rolete para afastar aquele lábio. Enfim, um herpes, né? Na maioria das vezes, isso não é nenhum problema para mim. Os pacientes aceitam super bem, explico que é um corante, que vai mudar a cor ali, que isso sai depois sem nenhum problema. E o resultado, Andréia, é assim... Não dá nem para explicar, porque experiência minha de um único centro, eu só trabalhei nesse onde eu estou hoje, né? Mas antes de eu entrar, só se fazia laser. Laser para mucosite era o tratamento que tinha. Então, a dentista que trabalhava lá fazia esse serviço, né? E quando eu entrei, eu fui apresentando para ela diferentes fototerapias. O laser de alta, a terapia fotodinâmica. E é engraçado que a dentista, apesar de ser dentista, né, e muito amiga minha hoje, ela tinha um receio. Não, pelo amor de Deus, a gente tem que tomar cuidado. E com razão, porque ela desconhecia os outros tipos, né, de fototerapia.
Aí, aos poucos, eu fui diagnosticando uma lesão infectada, fui conversando. De início, existia uma resistência, não, aqui é só a conduta medicamentosa. No início, para mim, era muito difícil, porque a gente que vem do Lelo, a gente vem com uma sede para fazer, né? Mas eu tentei entender o lado dela, entender o lado da instituição, e assim nós fomos levando no meu primeiro ano. Até que eu falei, deixa eu fazer um... Era um caso não tão severo, eu falei, se eu mostrar que funciona com um, a gente não vai parar mais. Uhum. E foi o que realmente aconteceu. Então, eu consegui primeiro mostrar para ela, que era a minha própria equipe, né, o quanto era simples fazer, o quanto era barato a gente fazer. E comecei fazendo alguns casos de herpes ou citomegalovírus, né, que é uma conduta parecida, e os resultados começaram a aparecer. E muito rápidos. E aí é o que eu converso com ela e com a equipe multidisciplinar, que acaba vendo, e isso eleva muito o nosso respaldo dentro da equipe multi. Porque diferente do consultório, no hospital a gente não trabalha sozinho, a gente é supervisionado e, assim, todo mundo repara, né, na sua conduta, nos seus resultados, qualquer coisinha que você faz, ó, pisou na bola, perdeu, né? A gente percebe muito isso. Você tem que pisar em ovos, ser sempre uma visita, porque você não manda ali, eles que mandam, né? Então, enfim. E aos poucos a gente conseguiu mostrar um resultado surpreendente para todos. E isso ficou muito claro que uma vez a gente tinha um paciente que era, assim, eu estou contando a história porque eu sempre tenho histórias. Eu adoro, essa é a ideia. E eu tinha feito poucos casos, ainda ninguém tinha notado o quanto a PDT fazia diferença, né? E aí teve um caso de uma paciente super difícil, Andréia, sabe? Assim, uma paciente que nunca aceitou muito bem a doença, uma paciente que estava com problema psiquiátrico de depressão. Então, ela não tinha... Qualquer um que chegasse, não era nada pessoal comigo, nada pessoal com outra dentista, mas qualquer pessoa que entrasse no quarto dela para cuidar dela, ela xingava, ela era rude. Talvez fosse uma forma dela se blindar de tudo isso que estava acontecendo. E a gente tentava entender, e mesmo assim eu era muito educada com ela, e assim fomos. E essa paciente fez laser para mucosite e desenvolveu uma lesão infectada por fungo no palato. Expliquei para ela que existia uma associação do laser com um corante, que isso era antimicrobiano, que poderia facilitar aí na recuperação dela. Fui conversando até que ela aceitou a técnica e nós fizemos. E foi impressionante, porque reparou, assim, ela tinha uma ardência ali, ela tinha um incômodo, e assim, 24 horas depois de uma sessão, mesmo ela fazendo bochecho com nistatina, enfim, aquilo foi o que aliviou. E essa paciente, que era extremamente problemática, ela reclamou de todo mundo. Ela reclamou de todo mundo e fez um único elogio. E o único elogio que ela fez foi para mim. Foi para a dentista. E eu nem fiquei sabendo disso no dia, mas nós temos uma reunião da equipe multidisciplinar. E nessa reunião, o chefe, ele fez questão de falar. Eu até fiquei surpresa, né? E ele falou, eu não sei o que você fez nessa paciente, mas foi algo tão surpreendente que, além de tirar a dor e diminuir a severidade dessas feridas que ela tem, você foi a única elogiada. Não que os outros sejam ruins, é que ela é tão cri-cri, né? Assim, ela é tão... E ali, a outra dentista falou, Luana, o que você fez? Eu falei, fiz a PDT. Então, olha como assim, é muito... É gratificante. Quem trabalha de hospital com pacientes tão doentes, né? Muitas vezes em fase terminal, cuidado paliativo, o pouco que a gente contribui com a qualidade de vida e com o laser... É gratificante. Imediato, é extremamente gratificante. É muito difícil até explicar, muitas vezes, para quem não vive isso, para quem não sente o quanto é gratificante. Então, ali foi onde mudou. Então, de lá para cá, eu faço rotineiramente. Amanhã, inclusive, eu tenho um paciente para PDT. Maravilha.
Então, nós fazemos muito, tenho alguns artigos saindo agora esse ano muito interessantes de lá. Recomendo, depois a gente pode deixar o link aqui. Ótimo. Super interessante. Com diferentes... Tem até seu curso, né, Lu? Também pode falar dele também aí. Você tem um curso aí. Tem um curso que vai ser agora em junho, que a gente sempre teve um curso no Lelo, né, de pacientes oncológicos, que era presencial, mas agora é o primeiro curso que vai ser online. Então, vai ser, maravilhoso. A gente vai conversar ao vivo com os alunos. Então, quem participa sou eu, a professora Aline Simões, e o professor Fábio Alves, que ele é do Hospital AC Camargo, um grande nome também nessa área, trabalha com laser, já orientou diversos alunos com laser também, mucosite. E agora nós vamos fazer isso online. Então, vai ser muito legal. E conto até com as pessoas que se interessam, é uma grande oportunidade para vocês entenderem essa oportunidade, né? O quanto a gente consegue contribuir. Tem esse curso, tem um outro curso que eu faço de odonto hospitalar, que aí é uma outra pegada. Enfoque, né? Então, são mais horas, é um curso um pouco mais longo, onde eu tenho mais tempo para ensinar esses dentistas como receber por isso, Andréia, porque muitas vezes ele até sabe usar o laser, ele sabe fazer as aplicações, mas ele tem muita dificuldade para entrar em um serviço, né? Conseguir abrir um serviço, com quem que ele fala, aonde ele vai, e como que ele cobra isso dos convênios, como ele consegue receber, ou como que o paciente dele recebe isso dos convênios. Então, essa parte burocrática tem um curso de laser e odontologia hospitalar, aí é um outro curso. Mas o que vai ser agora em junho é esse que já está, inclusive, nas últimas semanas para inscrição, que é pela Fundecto, é o certificado pela USP. Lu, aproveitando aqui que fizeram uma pergunta, aproveitando que a gente está falando de PDT, se pode usar a terapia fotodinâmica em casos de osteoradionecrose? Não só pode, como deve. Como deve. Né? Deve. Hoje em dia, André, o que eu faço? Eu faço, inclusive, um protocolo preventivo, que ele se assemelha ao protocolo que eu uso para tratamento. Quem não assistiu, eu recomendo que até assista a aula que teve lá na jornada. Acho que a Andréia tem ela disponível. Tem. Onde eu mostro um caso clínico super interessante, onde eu faço um protocolo preventivo, para vocês entenderem como que funciona, qual que é a dinâmica e a simplicidade disso, né? Simplicidade da técnica, porém, talvez não tão simples de vocês elaborarem um plano de tratamento. Tá? Porque osteonecrose e osteoradionecrose são doenças de difícil condução, então requer aí um conhecimento da patologia para que você tenha um sucesso. Mas, enfim, para essa alteração clínica, a gente tem sim indicação, porque o que eu quero ali, além de descontaminação, para que aquela ferida feche, eu quero também uma revascularização. Muitas vezes é um paciente que tem dor local, com laser eu consigo analgesia. Tá? O que muitas vezes acontece é que talvez eu pegue casos um pouco mais complicados porque eu estou dentro de um centro, eu estou dentro de um hospital. Então, muitas vezes chega para mim condições diferentes de um dentista que está na clínica. Mas muitas vezes não só a terapia fotodinâmica eu uso, muitas vezes eu tenho que associar um antibiótico, por exemplo. Então, casos um pouco mais severos, numa experiência minha, porque isso é muito discutido em literatura, mas numa experiência minha, acaba associando. Mas funciona e funciona super bem. Então, até para pacientes que eu já sei que tem o risco de desenvolver a osteoradionecrose ou a osteonecrose, até no momento de fazer a extração, a exodontia, eu preparo todo aquele ambiente para diminuir o risco de contaminação, diminuindo assim o risco de desenvolver a osteoradionecrose. Fazendo não só a terapia fotodinâmica, como também o laser, tá? A fotobiomodulação normal para biostimulação óssea. Fazendo tábua óssea vestibular, lingual, de toda aquela região que eu vou mexer, para eu ter um reparo melhor. Então, não só aquela descontaminação pela terapia fotodinâmica, como também a bioestimulação, a biomodulação daquele tecido. Usando o comprimento de onda infravermelho, o vermelho, eu uso tudo. Na verdade, eu faço um combo.
para tudo, né? Porque é ótimo. Porque é ótimo. E, assim, super bem aceito, né? Porque são pacientes que já vêm com um histórico de muito sofrimento de diferentes tratamentos, e o que eles mais querem é só um alívio. E o laser, ele é muito tranquilo de fazer, quem tem experiência sabe. Os pacientes gostam porque não tem dor nenhuma, é um procedimento rápido, a gente fala em segundos por ponto. Os equipamentos de hoje em dia, então, que eles têm uma potência maior, a gente consegue aí, com protocolos de 1 minuto, fazer boas irradiações, protocolos super eficientes. Então, faço muito. É uma rotina que eu tenho, assim, de muitos pacientes. Lu, para trabalhar em hospital, precisa ter alguma especialidade? Então, depende do hospital, tá? Tem um manual de odontologia hospitalar que não é tão atual, ele já tem alguns anos, talvez uns 3 anos que ele está publicado, onde, nesse manual, eles colocam como pré-requisito você ter a habilitação em odontologia hospitalar ou especialização em odontologia para pacientes especiais. Então, eles colocam essas 2 opções. Porque até pouco tempo atrás nem tinha a habilitação em odontologia hospitalar, né? Então, você podia ter um título ou outro. No meu caso, eu acabei fazendo a especialização em pacientes especiais. E foi assim que eu entrei. Fiz no CAP, super recomendo, fiz lá na USP com a equipe da professora Marina Galottini, Karen Ortega, que na época elas tinham um convênio com o hospital. Então, dentro da minha especialização, mesmo sendo em pacientes especiais, eu tive um módulo de 3 meses dentro de um hospital, que foi muito legal. Não era nem um hospital oncológico, então nós vimos muito quanto o dentista ele atua na psiquiatria, com pacientes com doenças infecto-contagiosas, por exemplo, HIV, né, que fica com aquela imunidade baixa, um monte de alteração em boca, né, infecção viral, infecção fúngica, bacteriana. E ali foi também muito engraçado, porque geralmente eu chego em algum lugar e as pessoas não fazem laser. E aí eu vou, sabe, chavecando e as coisas começam a acontecer. As pessoas acabam me deixando. Acho que eu venço pelo cansaço, eu só vai e faz, né? E eu te entendo. Você me entende. Então, super. Com você foi parecido. Quando eu comecei a especialização, a mesma coisa, né? Não tem pouca evidência científica, aqui nós estamos acostumados com isso, acostumados com aquilo, e aos poucos a gente foi implementando a laser terapia em alguns casos clínicos. É uma equipe joia, assim, as professoras hoje são minhas amigas, inclusive uma delas trabalha comigo lá na Unisa, dá aula comigo, e todas acabaram fazendo habilitação. Depois elas acabaram sendo minhas alunas na habilitação lá no Lelo e ficaram apaixonadas pelo laser, principalmente pela terapia fotodinâmica, porque é realmente muito diferente. A gente vê uma lesão que sabe que está contaminada em um paciente que não tem aquela imunidade suficiente para reagir e ainda assim a gente vê um resultado. Então, assim, surpreendente. Eu até brinco com elas, a gente brincava disso, que era assim, de pessoas que não acreditam em laser, não acreditam em PDT ou laser, vai num hospital e veja a resposta que tem aqueles pacientes que não têm imunidade, que eles não estão com a sua saúde normal. Porque se eles respondem, qualquer outro paciente vai responder. Vai responder, exatamente. Ali a gente vê que não tem como falar que não. Com a sua experiência, Lu, você vê assim, não adianta, não, o ideal é que faça um curso, né? Sim, não tem como. Não tem como você cair de paraquedas no hospital e chegar lá simplesmente, vamos lá, e vou meramente entender. Tem muitos colegas, inclusive no próprio Instagram, algumas pessoas conhecidas minhas, que não fizeram nem a especialização, nem um curso de odontologia hospitalar e que sentem vontade de atender, né? Mas eu não acho que está errado você precisar ter esse curso ou esse título, porque realmente é um ambiente muito diferente. Por melhor que você seja como dentista,
um grupo de pacientes muito específico, que requer atendimento com muita... É muito peculiar, você precisa realmente se atentar, saber avaliar um hemograma, qual é o melhor momento de você intervir, porque tem muitas pessoas que falam para mim, mas eu só vou fazer laser, eu queria entrar só para fazer laser, e não é a mesma coisa. Não é, tanto que a pessoa que atendia comigo não tinha o curso de especialização e acabou fazendo durante esse período, onde eles foram requerindo isso, né? E mudou, porque assim, até a visão dela, que já era acostumada, porque ela entrou em um período onde isso não era pré-requisito, a conduta dela mudou. Então, a visão de um paciente mudou. Então, não adianta você só saber laser também, apesar de você precisar. Porque também você entender de toda doença e ter um equipamento tão bom e você não aproveitar aquele equipamento, também está errado. Então, são coisas que se complementam. Para quem pensa em entrar, para quem quer entrar, que está escutando, tem vontade, porque realmente é apaixonante. Eu sou fã e por isso eu incentivo que todo mundo faça. É uma dupla que você acaba precisando estudar, sim, as duas. Porque uma outra coisa que é muito comum, e você deve também escutar muito, são pessoas que falam, eu tenho um equipamento, eu até faço mucosite ou outras aplicações, né? Mas não funciona. Eu acho que isso é psicológico, eu sei. Exato. Eu gosto muito do que eu já faço. Eu escuto muito, inclusive de professores. Muito. Eu levo muito numa... Eu levo as coisas muito numa boa. Eu gosto de levar minha vida assim. Para não me estressar, a gente já tem tanta coisa, então... Atualmente eu tô assim. Eu sempre fui um pouco assim e agora eu tô um pouco mais. Mas, enfim... Por que não funciona? Porque a pessoa não estudou. Geralmente a gente escuta isso de pessoas que não fizeram o curso, que não sabem fazer o cálculo, que tem equipamentos diferentes do meu ou de outra pessoa que ele escutou o protocolo e ele acha que um protocolo, um parâmetro igual, você tem o mesmo resultado. Então, assim, fica complicado, né? Então, todo conhecimento é válido. Quando você se propõe a entrar principalmente para atender uma pessoa tão debilitada, você precisa ter a responsabilidade de se habilitar o máximo possível para você, no mínimo, não atrapalhar todo o restante que está trabalhando, que você não está sozinho, que você trabalha junto com o médico, junto com a enfermagem, junto com a fisioterapia. Então, é um complemento, é uma engrenagem onde todo mundo fica junto, né? Exato, estão até falando aqui para a gente, tem que entender da rotina do prontuário, dos exames, é uma outra realidade, aprender a trabalhar em grupo, dividindo responsabilidades, dando importância a todos os profissionais, comunicação é a base de tudo. É a base de tudo. E aí tem uma pergunta aqui também, Lu, falando da questão de se tem alguma contraindicação da terapia de fotobiomodulação em casos hospitalares com lesões suspeitas de malignidade. Então, essa questão, até a palestra que o Eduardo Fregnani deu, ele colocou de uma forma muito legal. Recomendo que assistam também a palestra dele, caso estejam... Adoro. Não, ele não. O dele não tá? Uma pena, não. Porque assim, ele explica isso de uma forma tão suave, assim, muito legal a forma como ele colocou. Eu vou tentar reproduzir, você me ajuda. Não é que exista uma contraindicação absoluta, porém, não existem trabalhos científicos ainda que nos deem um respaldo com relação à irradiação de lesões potencialmente malignizáveis ou já com diagnóstico de displasia, né, de um tumor. Então, a conduta ainda é evitar a irradiação nessas áreas. Eu, particularmente, não irradio. Mesmo que o paciente, vamos supor, seja um paciente de radioterapia que ele teve um tumor de língua, mesmo que ele tenha removido aquele tumor, ainda assim, eu evito fazer laser naquela região operada, né? Eu faço no restante. Se eventualmente a mucosite pegar parte da área para analgesia, conforto, tudo bem, eu até faço. Mas não é uma área de eleição que eu fico irradiando. Eu acho que
não há necessidade, primeiro porque o laser não trata um tumor e também não trata essas lesões com potencial maligno, então não existe indicação clínica, né? Porque o que a gente quer é tratar alguma lesão que seja ali inflamatória ou que você queira analgesia, biomodular, não é nada disso que você quer em um tumor. Você precisa remover, você precisa de uma outra conduta que, inclusive, é médica, não é nem nossa. Não é nem Então, nossa área de atuação. não é nem nossa área para irradiar. Então, eu ainda não faço, acredito que por muito tempo a gente ainda não vai fazer, mas não tenho nada para mostrar, nenhum trabalho assim que tenha um número suficiente aí de pacientes para comprovar isso para vocês. É assim, é uma precaução que nós tomamos, apesar de ainda não ter a evidência científica. Até porque é um grupo de pesquisa, um grupo de estudo difícil de ser feito, né? De reproduzir. Você vai testar ficar irradiando um tumor. É muito difícil você. É bem complicado. Então tem que fazer, tem alguns em modelo animal, alguns com resultados bons, outros nem tanto, então ainda não tem um consenso e não tem esses trabalhos que você falou, é difícil você fazer em humanos, né? Você ter esse dado em humano. Então é por isso que fica complicado da gente entrar em um consenso. Mas não acho que isso atrapalhe em nada. Porque a gente não teria mesmo que mexer ali, né? Então, essa não é a nossa área. Então, quando eu sei o diagnóstico, eu faço. Até porque a gente sabe que o laser ele funciona a partir de um bom diagnóstico. Então, eu preciso, inclusive, é muito importante que vocês saibam muito bem a especialidade, principalmente entendam de estomatologia, porque o diagnóstico errado também predispõe aí um desfecho tratamento errado. Tratou achando que é uma coisa e a outra, você acaba tendo resultados não esperados. Então não adianta dizer que não funciona. Acaba sendo iatrogenia, né? Numa conversa... Exato. É o que eu falo sempre com os meus alunos, eu falo assim, gente, a gente precisa nessas horas, a gente trabalha com laser, a gente precisa, ou a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, ou a gente precisa ter humildade de trabalhar dentro do que a gente sabe. Não sei o que é, eu vou irradiar, eu vou irradiar porque eu sei que vai funcionar. Vamos testar aqui que é só uma luz. Não é só uma luz. Não sei o que é, eu vou fazer um laser. Eu não sei o que é, para quê? Exatamente, eu não sei o que é, eu não irradio. Isso aí. E uma coisa interessante, quando eu estava fazendo o meu pós-doc lá no AC Camargo, eu fiz uma parte lá e acompanhei algumas vezes o ambulatório lá dos dentistas. E conversando com o diretor clínico, com o professor Fábio Alves, que é quem participa desse curso que eu estava dizendo, ele estava me contando que ele tem uma lista de casos de pacientes com tumor em cavidade oral que foram tratados com laser para a África, que chegaram em consultórios odontológicos de dentistas que não tinham domínio, não entendiam o suficiente ali de estomatologia, diagnosticaram equivocadamente ali o paciente com uma afta. E aquilo que a gente estava dizendo, né? Bom, eu vou fazer laser, se não melhorar, a gente vê o que é, eu encaminho para algum especialista. Só que quando a gente fala de tumor, né, Andréia, ela é de evolução rápida. Quanto antes a gente faz o diagnóstico, melhor o prognóstico do nosso paciente. Eu não posso... Uma semana, gente, faz toda a diferença. Um mês, nem vou falar. Então, você sim fez algo errado se você não sabia o que era, você simplesmente achou que pudesse ser uma afta, não fez uma biópsia ou não encaminhou para um colega especialista e tratou com laser, porque você acredita que o laser é 100% inofensivo. Não que o laser pode ter piorado a condição, mas você manteve um tratamento que não era o ideal ali. O adequado. Isso. Eu não sei, inclusive, se ele já não publicou, mas ele tem essa vontade de publicar porque ele fica impressionado com a quantidade de pessoas que não se preparam e usam uma ferramenta de forma equivocada, né? Muito triste. Equivocada. Muito triste. É triste.
Lu, como eu falei com a Paty semana passada, daqui a pouquinho eu vou chamar o garçom para pedir a conta, mas antes eu queria que você me falasse Já qual que é passa o... rápido, Passa rápido quando o papo passou tá bom. rápido. Não, eu queria saber assim, qual que é o grande desafio que você tem hoje dentro dos hospitais? As pessoas, normalmente, não vou dizer só você, mas assim, quem trabalha dentro de hospital, qual que é o grande desafio que tem hoje? Olha, na minha opinião, dentro do que eu vivo, tá? Uhum, Primeiro, o grande desafio é você ser aceita dentro da equipe multi. Porque por uhum. muitos anos eles viveram sem dentista, né? Por muitos anos não se tinha dentista ali. Subestimam muito a gente, viu, Andréia? Imagino, Eu vou te imagino. contar uma coisa, não sei se a pessoa que falou isso para mim um dia vai assistir esse vídeo, mas teve uma vez que eu estava avaliando um paciente, só para você ter ideia do quanto essa inclusão de início ela é complicada. Que avaliando um paciente, era um paciente que ele estava com um quadro de xerostomia absurdo, estava com a boca extremamente seca. E o lábio rachando, dor, né? Porque fica aquela ardência, fora tudo que a pessoa passa, enfim. E eu comentei com a médica, eu falei, olha, eu fiz a laser terapia, mas seria interessante que você receitasse para ela, porque eu não consigo receitar lá onde eu estou. Eu preciso que a médica faça essa receita. Por uma questão burocrática do meu serviço. Tem outros serviços que dentista prescreve normal. E eu pedi para ela um hidratante labial de vitamina E. Eu falei, porque tá muito seco, enfim, expliquei. Aí ela virou para mim e falou assim: olha, é que eu tenho tanta coisa para resolver dentro do hospital que eu esqueço dessa perfumaria que a odontologia requer. Sabe uma coisa assim? Aí eu falei, Uhum. perfumaria. E assim, apesar de você escutar algumas coisas desse tipo, existem outras. Esse foi um exemplo. Você Sim. precisa respirar naquela mesma situação, né? Quase que pedir desculpa e falar, então, mas por favor, nesse caso a perfumaria ela é importante, porque ela pode ali ter um quadro mais severo de alguma outra complicação. Mas enfim, essa é uma das Da primeiras situação. dificuldades, é você mostrar o quanto o seu serviço ele é, sim, É importante para a saúde importante. dos pacientes. Mas, como eu disse, conforme você vai mostrando que você sabe, e é por isso que é importante também você se preparar, para você mostrar o quanto Lógico. a nossa especialidade faz a diferença na qualidade de vida e manutenção da saúde do nosso paciente. Então, é Uhum. isso de você mostrar o quanto, sim, nós podemos ajudar. Uma outra dificuldade é a adaptação com relação ao grupo, que nem você disse, né? A gente não está sozinho. Eu preciso entender um pouco da fisioterapia, como ela acontece, a nutrição, como ela acontece. Eu e a nutrição, a gente conversa muito, porque muitas vezes eu preciso que ela mude um pouco a alimentação do meu paciente, porque eu identifico alguma alteração em dente Uhum. ou mucosa. Então, a gente sempre conversa. Com a psicologia é muito, às vezes é uma questão estética, mexe com a psicologia, então a gente precisa conversar. Então, você ser uma pessoa com essa capacidade de interação, essa interação interpessoal É uma legal, pessoa tratando uma pessoa, faz a diferença. entre a equipe, então você ser humilde o suficiente para escutar a opinião do médico, muitas vezes a gente não concorda 100%, mas tentar adaptar dentro da filosofia da sua equipe, porque muitos dentistas chegam cheios de vontade de fazer e acontecer, só que você não está sozinho, então você tem que se adaptar de início, que foi o que eu fiz. Eu não conseguia fazer PDT o quanto eu gostava, o quanto eu queria, isso para eles era novo, e aos poucos eu fui mostrando, aos poucos eu fui conseguindo. Então, é uma das dificuldades, mas a gente vai. E a terceira, e acho que a última, é a dificuldade para receber o dinheiro, porque alguns hospitais, eles não contratam efetivamente dentista. Alguns sim, ou você presta um concurso, enfim, e outros você
faz uma prestação de serviço. Essa, inclusive, é a grande dúvida de quem entra em hospital, que é o que eu faço naquele curso maior de odonto hospitalar, né? Ensinar isso, como que eu consegui, porque demorou um pouco. Mas esse trâmite de você conseguir fazer um cadastro dentro do hospital, de você conseguir que o hospital receba o seu procedimento dos convênios para que gere o seu repasse. Então, esse é um outro trâmite, mas que é mais burocrático, com a parte de secretariado mesmo dentro do hospital, que foge um pouco do que a gente aprendeu, né? Não só de você diagnosticar e fazer um plano Totalmente. de tratamento, mas você ir atrás de uma parte burocrática, né? Como que eu recebo, com quem que eu tenho que falar, em qual momento eu recebo, é imediato, o convênio paga depois de 30 dias. Então, essa foi uma terceira dificuldade. Mas que tudo se resolve, demora, mas a gente recebe, demora, mas a gente mostra o serviço, e aí as pessoas nos recebem super bem, e, assim, hoje, onde eu trabalho, nós somos super respeitadas, hoje em dia os médicos pedem nossa opinião, então é questão de tempo, é questão de tempo, e tudo dá certo. Hospitais públicos já tem código no SUS para laser? Hospitais públicos muitas vezes têm vagas para cirurgião dentista. No Hospital das Clínicas tem uma pessoa que é concursada, então você trabalha por número de horas, então tem dentista 40 horas, dentista 20 horas, o próprio ICESP tem esses dentistas também contratados, então eles fazem procedimentos odontológicos. Enfim, tem sim em hospitais públicos, e os dois, o público e privado. Tem bastante ainda que não tem, né? A gente precisa ainda de mais pessoas habilitadas que abram novos serviços. É uma coisa que, para os alunos que me procuram, eu tento incentivar muito. Porque se ainda falta em São Paulo, eu imagino nos outros lugares. Nossa, demais. Né? Então, primeiro, né? As pessoas precisam se qualificar muito. E se apresentar de uma forma adequada e abrir um serviço de qualidade dentro dos hospitais. Até para não queimar o filme, né? A gente diz essa expressão, de você se aventurar sem o seu preparo mínimo ali, né? Com as especialidades, com o conhecimento. Qualificação é a diferença de tudo, né, Lu? E muitas vezes entram pelo laser, tá? Porque agora que os convênios pagam esse serviço, muitas vezes eu tenho muitos alunos que estão conseguindo entrar em serviço hospitalar por causa do laser, para implementar a fototerapia dentro dos hospitais. Eles entenderem o tamanho dos benefícios, né? O quanto realmente tem repercutido. Isso vai crescer muito mais, se Deus quiser. Vai sim. Vai sim. Lu, foi assim, uma delícia conversar com você. Passou rápido demais, a gente ficaria horas e horas aí conversando. Claro que você vai voltar para ter outros papos aí sobre outros assuntos, com certeza. Vou deixar você fazer suas considerações finais. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, aproveita antes dela fazer as considerações finais. Agradecer a todo mundo que esteve aí ao vivo, que participou, né? Quem vai ficar aí depois para assistir, essa que participou, que fez as perguntas lá no Instagram, que eu a caixinha lá de perguntas para a gente poder. Ficou parado, né? Para a gente poder conduzir a conversa, né? Para conversar aí na terça-feira. Terça-feira aqui, mas o assunto vai ser laser na orto e vai ser bem legal também. Então, Lu, faça. Eu assisti a de terça passada, eu vou assistir da terça-feira que vem também. Adorei o da Patrícia. Encontrei com a professora Patrícia hoje, atendemos alguns pacientes juntas e comentei com ela, hoje o café é com você. Eu falei, pode me assistir, quero ver se ela me assistiu. Tá me ouvindo? Acho que travou aqui. Tá me ouvindo? Alô?
Andréia, eu acho que eu vou... Oi? É porque deu uma travada, agora pode falar. Então pode falar. vou fazer as considerações. Eu fiquei aqui sem ouvir. Adorei, né? Eu acho que, assim, adorei. Pena que passa rápido, né? Para quem está aqui falando, um monte, nem acabei nem vendo os comentários, a gente fica aqui na plataforma, mas acho que o recado que fica é que é uma área super promissora, que tem muito o que crescer. E eu sou uma suspeita, porque eu sou apaixonada. Uma curiosidade, ideia que eu não sei se você sabia, mas eu prestei odontologia querendo ser orto. E pelo destino de oportunidades de iniciação científica... É mesmo? Me apresentaram para esse grupo de pacientes oncológicos que de início eu tinha um pouco de receio de não gostar, mas segui nessa oportunidade e me apaixonei. Não consegui largar nunca mais. Então, desde o meu primeiro ano na USP, eu acabei seguindo essa área de estomatologia, sempre nessa área de pacientes especiais, enfim. E, assim, eu sou apaixonada, eu acho que é um grupo que nos mostra uma gratidão que é diferente, nos mostra um outro sentido para a vida, outras, assim, outras formas de você avaliar mesmo as coisas que te fazem bem, o quanto é bom você poder contribuir para a qualidade de vida de outras pessoas. Eles mostram muito além, sabe, de uma coisa assim mais superficial. Eles têm um ensinamento de vida que nos engrandece, assim, que nos deixa muito gratos, assim, por poder participar daquela história. Então, eu acho que vai muito além só de um procedimento odontológico, vai de uma questão interpessoal muito profunda. Então, para as pessoas que têm curiosidade, que gostam, tenho total incentivo, estou à disposição para as pessoas que quiserem seguir fazendo os cursos, tirar dúvidas, ou seguir em Instagram, em outras redes. Eu tenho um canal também que eu coloco poucos vídeos, pretendo dar um up nele aí agora nesse período, mas para as pessoas que quiserem tirar dúvidas, me contactar, estou aberta para que as pessoas perguntem. Tem pessoas que acham que a pergunta é boba, né? Mas eu não tenho problema nenhum em responder e contar um pouco como também foi a minha história e as dificuldades que eu tive. Né? Acho que é isso. Tá me ouvindo? Foi? Ela trava. Quem não assistiu a aula, quem não assistiu sua aula na jornada online, só me ouvindo? Oi. Agora voltou. Pronto. Quem não assistiu sua aula na jornada online de laser que teve, está aqui no canal disponível, uma aula maravilhosa, vale a pena assistir. Esse bate-papo foi uma delícia, foi ótimo, que a gente prometeu depois da jornada que a gente ia fazer uma mesa redonda, acabou. Ficou ótimo, a gente faz uma mesa redonda depois de novo. É isso aí. Obrigada, Lu, fica com Deus, bom trabalho. Bom pelo convite, adorei participar. Um grande beijo. Até a próxima. E até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada por participarem. Obrigada a todo mundo aí. Até terça que vem.